Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, boa tarde. O programa Integração dessa semana está recebendo aqui para a gente comentar algo muito essencial para o Brasil, aí, que é a navegação de cabotagem. Estamos recebendo o José Roberto Duque, que é Head Comercial da Aliança, uma das principais companhias aí de navegação de cabotagem no mundo, que está presente aqui no Brasil também. Duque, seja bem-vindo ao programa Integração. Cara, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aqui. E ainda mais falando em nome da Aliança, por uma coisa que a gente ama tanto, que é a cabotagem. Então, obrigado pelo espaço, agradeço de verdade, acho que é importante a gente falar bastante sobre o assunto, porque a gente tem que promover, tem que crescer, e cada espacinho que a gente ganha com vocês é uma forma de a gente conseguir fazer o produto chegar no ouvido de pessoas que conhecem um pouquinho menos do que deveriam conhecer e usam menos do que deveriam usar. Então, obrigado do fundo do coração pelo espaço. E contem sempre com a gente, toda vez que for falar desses assuntos, contem com a gente, já está aprovado o convite aqui antes de vocês enviarem. Obrigado, Duque. Então, você ainda falou, é bom as pessoas conhecerem, né, aquelas que não conhecem. Muita gente no Brasil ainda não está acostumada a saber o que é uma navegação de cabotagem, né? E vocês são especialistas nisso. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho, Duque, como é que é o diferencial competitivo entre a navegação de cabotagem, o transporte rodoviário, como é que a gente pode fomentar mais isso no Brasil, porque isso também é até algo recente, né? Quando foi aprovada a BR do Mar, isso é tudo muito recente aqui no Brasil. Então eu queria que você desse para nós uma explanação dessa diferenciação, ou melhor até, dessa facilidade da gente ter de navegar, trazendo produtos e levando dentro do Brasil, que é a navegação de cabotagem, que são navegações entre portos brasileiros. Exatamente, isso aí, a cabotagem, a descrição correta é exatamente essa que você acabou de dar. É a navegação dentro da mesma costa, né? Dentro da costa nacional. Então, quando eu transporto um produto, que o ponto A, que é o ponto de embarque, e o ponto B, que é o ponto de descarga, estão dentro da mesma costa, estão dentro do mesmo país, a gente chama isso de cabotagem, né? E é o que você falou, né? Aqui, teoricamente, né, na prática é um pouco diferente, mas na teoria a gente começou há pouco tempo, né? A cabotagem tem aqui a sua legislação validada como cabotagem há um pouquinho mais de 25 anos. E a Aliança estava nesse começo, né? A Aliança tem muito mais que isso, a Aliança tem mais de 75 anos. Então a gente já está fazendo outros tipos de transportes há bastante tempo, mas no transporte nacional, na cabotagem, a gente está aí há 25 anos na linha de frente. Por isso que você falou aí, somos os pioneiros e também estamos na vanguarda, sempre abrindo linhas de frente aí, novas para cabotagem. Então, tudo que tem transporte entre água dentro do mesmo país, cabotagem, esse é o nome. Agora, falando um pouco das diferenças e das vantagens, né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui, como a gente diferencia a cabotagem, como a gente traz a cabotagem de uma forma mais produtiva e para realmente atrair um pouco mais os nossos clientes, né? A cabotagem, ela tem um diferencial competitivo, principalmente voltado à redução do CO2. Eu acho que esse é o grande ponto da cabotagem, né? Se você comparar com outros modais, comparando, por exemplo, com o caminhão, que é a nossa matriz de transporte nacional hoje, praticamente 65% dela é o caminhão, né? É no transporte terrestre. Sim. Se a gente comparar a cabotagem, a emissão do CO2 da cabotagem para o caminhão, a gente consegue reduzir em mais de 90%, dependendo do trecho, a emissão do CO2. Então, ela é, sim, um ponto referência na sustentabilidade. A gente sabe que esse é um mood forte hoje nas empresas, né? A gente escuta todo mundo falando, o consumidor hoje em dia ele pede sustentabilidade. Então, a cabotagem, ela vem com esse diferencial, com essa marca forte de sustentabilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu destacaria também, e não menos importante, que eu sei que hoje em dia, principalmente nas grandes crises globais que vivemos, é a redução de custo. A cabotagem, ela tem, sim, a característica de ser economicamente mais viável do que o transporte terrestre e de outros transportes, principalmente pela capacidade que a gente tem dentro dos navios, né? Então, a gente agrupa muita carga dentro do mesmo navio e divide o custo de transporte entre todas essas unidades. Então, a gente consegue ser muito mais vantajoso do que o transporte terrestre. Dependendo da rota, a gente consegue ser até 30% mais barato do que o transporte terrestre. É bem mais barato mesmo. E o terceiro ponto que eu acho bem importante também é a segurança da mercadoria, né? A gente sabe hoje, por exemplo, você sai com uma carga do Rio Grande do Sul para transportar lá para Manaus, ela vai correr aí praticamente 8.000 quilômetros de
de costa para chegar lá, né? Então a gente sabe que as distâncias do país são grandes, as estradas, infelizmente, não são as mais adequadas para esse tipo de transporte, e a mercadoria fica exposta em vários momentos. Não só a mercadoria, como o ser humano, né? O motorista que está transportando essa carga do ponto A para o ponto B, dormindo na estrada, longe da família, sem lugar para comer adequado, sem lugar para se banhar, sem lugar para dormir, dirigindo às vezes mais horas do que o necessário. E a cabotagem ela vem para oferecer uma alternativa para isso, né? A gente usa o caminhão da planta do cliente até o porto, aí do navio você leva até o ponto mais perto, que seria o porto mais perto, e aí do outro lado lá pega um caminhão de novo e faz um trecho curto. Então, ao invés de você fazer o caminhoneiro cruzar o país inteiro, você faz um trecho curto para ele faz várias viagens ao longo do dia, mas ele consegue ser útil nas duas pontas, na origem e no destino, né? Então a cabotagem tem esse terceiro referencial, que é a segurança da mercadoria e a segurança do ser humano. E aí na segurança da mercadoria a gente consegue refletir isso também, às vezes até em redução de sinistro, né? Que aí, obviamente, reduz o custo do cliente também com seguro, com avaria, com perda de mercadoria. A carga está protegida, né? Dentro do container, dentro do navio, muito menos tombo, muito menos parada, muito menos balanço. Então a gente consegue sim, isso é estatístico, já a gente tem várias estatísticas aqui dentro com clientes, que a gente consegue mostrar um benefício bem grande de redução de prejuízo de carga. Então esses são os 3 principais pontos, obviamente não são só esses, a gente tem ainda estoque em trânsito, eu poderia dizer aqui uma lista de outros benefícios, mas eu acho que o grande negócio da cabotagem é a personalização, que a gente consegue achar isso que você falou agora há pouco, que é entender a logística do cliente, e usar o que a gente tem de melhor, que é onde que eu posso colocar a cabotagem, onde que eu posso adequar para fazer um bom uso dela como uma ferramenta aí de logística. Do que você até citou o caso do Rio Grande do Sul até Manaus, né? E eu sou um grande incentivador da navegação de cabotagem, até porque um trabalho que eu fiz a questão de alguns anos atrás, o estado de São Paulo é o único estado da federação que ele não tem um entreposto da Zona Franca de Manaus, e eu defendia muito que esse entreposto deveria ser implantado na região da Baixada Santista, porque a gente poderia fazer navegação de cabotagem saindo da Zona Franca de Manaus, vindo para o entreposto da Baixada Santista, né, através de cabotagem, e daqui da Baixada a gente conseguir exportar para outros países, não só do Mercosul, mas também em outros países da América Central, América do Norte, Ásia. Então eu fiz esse trabalho e defendi junto ao governo do estado, porque eu acho que é importantíssimo a gente ter um entreposto da Zona Franca. O estado de São Paulo é o único estado da federação que não tem, né? E que a importância da gente ter aqui próximo ao porto, porque daria um dinamismo muito grande, porque produz-se em Manaus, põe em cabotagem, vem ao Porto de Santos e daqui distribui para outros destinos, aí, como Ásia, Europa, né? Então, é a importância da logística integrada dentro de um sistema que a gente já tem, né? Que a Aliança faz muito bem. Agora, Duque, a Aliança é uma das principais operadoras de cabotagem no Brasil, ela tem feito bastante investimentos na área de tecnologia, né, para aprimorar o serviço de cabotagem. O que você pode falar para nós, assim, o que tem sido feito de investimento em tecnologia para aprimorar o serviço, para facilitar nos últimos tempos? Legal, nós estamos dentro do Grupo Maersk, né, que é referência em tecnologia. É engraçado ver, assim, eu trabalhei na Maersk por 12 anos e agora estou na Aliança, vai fazer 1 ano e pouco. E eu vejo como a cabotagem está caminhando na mesma direção do que a Maersk, que hoje é referência mundial nisso, caminhou há algum tempo atrás. Então a gente está aproveitando mesmo essa bagagem que a Maersk tem, esse histórico, e estão trazendo toda essa tecnologia para dentro da cabotagem, que hoje não é muito comum, tá? A cabotagem hoje, ela ainda circula dentro de um procedimento e de um sistema parecido muito mais com o transporte terrestre. Então a gente ainda não está no passo que deveria estar, e a gente está fazendo essa transformação aqui dentro da Aliança. Então, a gente está integrando cada vez mais sistemas da Aliança dentro dos sistemas globais da Maersk. Então, hoje, por exemplo, a minha equipe tinha um sistema de CRM diferente, e quando eu entrei aqui, a gente mudou para Salesforce, e a gente está usando Salesforce com bastante força. Isso dá uma inteligência para a venda que é um absurdo, né? A quantidade de informação que eu consigo agregar, a quantidade de estudo que eu consigo fazer com as informações que eu gerei nas oportunidades, a riqueza de detalhe que eu trago para a equipe para tomar as decisões são bem grandes. E eu também posso usar isso como referência também na parte de acesso ao cliente. Fizemos recentes transformações agora com contação online, melhorando o serviço de rastreio de carga, colocando tanto a parte de financeiro quanto de documentação online.
agendamento de coleta e agendamento de entrega online. Então a gente vem evoluindo sim cada vez mais nos passos fortes e distantes da Maersk, que eles são super rápidos nisso, né? Então a gente tem tracejado aí a mesma linha com eles, tentando construir um paralelo e crescer junto com eles. A gente acredita muito na IA, então a gente está começando agora cada vez mais estudar como trazer isso para o dia a dia. Já usamos na parte dos navios. Eu tenho usado bastante na parte de venda para estudar mercado, estudar crescimento. Você falou, né, de São Paulo, ideias de entreposto, ideias de localização para descobrir novos clientes. Quais são os nossos potenciais de desenvolvimento de carga. Então, a gente tem usado bastante, eu tenho fomentado bastante no meu dia a dia aqui na minha equipe, e eu vejo em todos os lados isso acontecendo. O grande barato é que a empresa dá espaço para isso, né? A Maersk gosta disso, é cultural, já está enraizado aqui na nossa origem. Eu escutava falar 25 anos atrás, 20 anos atrás, a Maersk já se falava de booking online, de cotação online. Ainda estava o mundo inteiro estava engatinhando e a Maersk já estava lá pioneira. E a aliança está indo pelo mesmo caminho, que o que a gente puder lançar em primeira mão, conectando e usando o melhor dos dois mundos, né, da Maersk e da aliança, melhor vai ser. Então vocês vão ver aí ao longo dos caminhos desse ano, no ano que vem, que a gente vai vir com muita inovação aí na parte de tecnologia. A licitação para o leilão da usina hidrelétrica de Itatinga deve ser feita ainda este ano. A informação é da Autoridade Portuária de Santos, que confirmou o mês de novembro como mais provável para a licitação. Itatinga, que completou 115 anos de existência, ainda fornece parte da energia para o Porto de Santos. Com o leilão, a ideia é transformar a usina num polo de produção de hidrogênio verde, além de abrir o complexo para visitação turística. O projeto, para isso, está em fase de análise técnica e, inicialmente, custaria mais de 500 milhões de reais. No dia 18 de junho de 1908, chegava ao Porto de Santos o navio japonês Kasato Maru. Ele trazia os primeiros imigrantes que iriam trabalhar nas lavouras de café de São Paulo e Paraná. Mas 13 anos antes disso, em 1895, foi firmado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão, data comemorada esta semana na Associação Japonesa de Santos, com direito até à feijoada. É importante esse tratado, e veio aí já a esquadra da Marinha, fizemos uma grande recepção, né? Eles fizeram a recepção no próprio domingo, né? Abrindo, são 2 navios grandes. 10 anos atrás, esse mesmo navio esteve aqui, da esquadra de treinamento de oficiais. E agora fizeram essa recepção lá, né, no navio à noite. E na segunda fizemos uma grande mutirão de limpeza ali no emissário submarino, na praia. Depois fizemos uma belíssima feijoada oferecida pelo Fujimbo. Nossas senhoras fizeram questão de cozinhar, então mais de 100 marinheiros estiveram aqui. Eles ficaram encantados, né, por essa aproximação, né, esse carinho e enorme aí, além da feijoada, frutas de tudo quanto é tipo, né, principalmente as nossas aqui, tropicais. E muitos acabaram até levando, né, pro navio, levando embora, e essa ideia era isso. Então essa recepção, esse acolhimento, né, é importante que mantenha essa amizade aí com o país, e acho que esse é o papel também da associação, né, manter essas raízes, essas gerações, para as novas gerações, futuras gerações, né, e pegar tudo que tem de bom de lá e trazer para cá, e ao mesmo tempo o Brasil também mandar para lá tudo que tem de bom. Acho que isso é uma parceria, esses são países, né, podemos dizer, irmãos. Então hoje o Brasil é onde tem o maior número de descendentes do mundo, né, japonês. Então quanto que o Brasil faz parte é importante para eles. Empresas brasileiras têm dado mais atenção para a gestão de certificados digitais. É que o avanço da digitalização tem sido cada vez mais rápido nos processos de comércio exterior. Num cenário com exigências legais rigorosas e operações mais delicadas, a melhor estratégia para se ter maior segurança jurídica é ter um controle eficiente desses certificados. E isso tem uma razão. Só no primeiro semestre deste ano, o Brasil alcançou um recorde de mais de 300 bilhões de dólares na corrente do comércio exterior. É o melhor desempenho desde 2022 e prova o quanto o setor é importante para a economia nacional. E isso envolve uma quantidade considerável de documentos, como declarações de importação e exportação, contratos, operações de câmbio e muito mais.
O problema é que muitas empresas ainda não conseguem operar esses certificados em rede, o que pode se tornar um empecilho para um desenvolvimento ainda melhor do nosso comércio exterior daqui para frente. Legal, Duque. Agora, a gente pode, assim, falar com toda a tranquilidade e certeza que a navegação de cabotagem no Brasil ela é subutilizada, né? Porque a gente ainda não conseguiu ter essa força que é a cabotagem ainda constante no transporte no dia a dia, né? A nossa matriz ainda, infelizmente, no Brasil é o caminhão, né? O caminhão ele foi desenvolvido no mundo todo para rodar em torno de 600 km. A gente sabe que no Brasil é quase o dobro, né? O caminhão roda em torno de 1.100 km, a média, né? E que a gente tem que, ao longo dos tempos, transformar essas distâncias, como você citou aí na primeira resposta sua, na cabotagem. Por quê? Porque além de você ter economia, você tem economia de CO2, você tem uma série de benefícios que a gente pode dizer que a navegação de cabotagem traz e que a gente precisa colocar isso dentro de uma cultura. Acho que isso é cultural. A gente precisa ter este hábito de cotar o frete na navegação de cabotagem. Agora, o que você acha que a gente pode fazer para impulsionar a navegação de cabotagem nos próximos anos? Você descreveu muito bem, é cultura, né? Nós temos que mudar a cultura. A gente está habituado a usar o caminhão como principal modal e deixar os outros modais como secundários. É a cultura do nosso país, né? Mesmo que isso signifique tudo isso que a gente falou, né? Mais custo, mais risco para a mercadoria, para o ser humano, para a gente, para nossas famílias que estão circulando nas estradas todos os dias, né? Então, eu não sou motorista de caminhão, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você está cruzando com motorista de caminhão todo dia. Se ele não dorme, ele está colocando a gente em risco, né? A minha vida, a sua vida, todo mundo. Acho que a gente, como ser humano, deveria cuidar melhor dos outros seres humanos, né? Da natureza e de tudo mais. Então, super em linha com o que você falou, a gente tem que mudar, nosso trabalho comercial aqui é a mudança cultural, é abrir a cabeça dos fornecedores, abrir a cabeça dos clientes, abrir a cabeça dos terminais, abrir a cabeça de todo mundo, dos governantes, de que a cabotagem tem que crescer, que é uma solução. Não é porque eu estou sentado aqui não, tá? Porque eu já tive sentado no longo curso e não enxergava isso. E agora que eu faço parte do modal, eu consigo enxergar com mais clareza isso. Então, você muito bem falou que a gente tem muito para crescer. Hoje, os números das principais pesquisas do mercado dizem que a gente está em torno de 2%, 3%, 4%, a mais otimista diz 4% da matriz de transporte nacional é utilizada pela cabotagem em container, tá? Então, é muito pequena. Pra você ter uma ideia, um país desenvolvido, Estados Unidos, China, isso gira em torno de 25% a 35%. Então, é absurda a diferença, é absurdo o potencial que a gente tem para crescer, e o nosso trabalho comercial é justamente essa mudança cultural que você bem mencionou. A gente tem que sentar do lado do cara da operação, tem que convencer ele que ele tem que fazer um cálculo diferente, que ele tem que viver com um transit time diferente, um lead time diferente, considerar um tempo de estoque em trânsito, que vai melhorar a vida e o custo da empresa e de todo mundo, né? Então, não 100% da carga vai caber na cabotagem, a gente tem total ciência disso. Como em nenhum outro modal, tá? Nenhum modal é preparado para atender 100%. A gente, por exemplo, tem uma parte do modal que precisa de avião, porque precisa ser muito rápido, então o caminhão não atende. E a gente tem a carga também que não cabe no avião por causa de baixo custo e vai para o caminhão. E a gente tem que achar qual é o nosso espaço ali, né? Qual é o espaço da cabotagem para crescer. Mas eu tenho total ciência de que a gente pode chegar facilmente nesses patamares aí de 25%, 30%, 35% dos países de primeiro mundo. A gente tem 8 mil quilômetros de costa. São 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, sendo que 80% desses habitantes moram até 200 quilômetros da costa. Então, a gente tem muito produto navegando por aqui para a gente desconsiderar a cabotagem como a gente faz hoje. Hoje a gente tem várias empresas que não usam a cabotagem, simplesmente ignoram a existência da cabotagem. Então, a gente tem muito para crescer aí, o nosso trabalho é esse, através da divulgação de vocês, do nosso trabalho comercial, batendo na porta dos clientes, fazer eles conhecerem um pouco mais do que é a cabotagem, tentar ajustar a logística deles para caber, né, a cabotagem, pelo menos num pedacinho da carga deles. Olha, eu fico feliz de escutar você falando isso, porque a gente vê aí que a cabotagem
tem um potencial de crescimento de 10, 12 vezes do tamanho do mercado que ela ocupa hoje, né? E que são desafios que a gente com certeza vai superar. E até agora a gente tem 2 etapas, Brasília, dia 25 de setembro, no encontro Indústria Porto, que a gente faz aqui pela WorldCom para discutir isso. A gente tem uma pauta de indústria, uma pauta de logística, uma pauta de infraestrutura. Então a gente vai convidar vocês para participar, inclusive para apresentar isso que você está falando, porque realmente é um potencial de mercado que a gente vai conseguir apresentar ao público aí como uma das grandes opções que não pode ser desconsiderada na hora de você cotar um frete. É importante que seja cotado o frete, como você bem falou, cada modal tem uma dinâmica, cada modal tem uma carga específica, né? Carga de alto valor agregado e baixo volume são cargas aéreas, carga de baixo valor agregado, muito volume, são de linha férrea. Então, assim, eu acho que tem modais específicos, mas a cabotagem no Brasil ela é muito subutilizada e a gente tem que conquistar esse espaço, porque você bem citou, a costa brasileira é muito grande, a gente tem muito potencial para isso. Agora, Duque, fala para mim aí, com toda essa sua experiência que você tem aí de Maersk, de Aliança, quais são aí os desafios que a gente tem pela frente e quais são também as oportunidades, que eu gosto muito de falar de oportunidade, que eu vejo que eu sempre olho o copo dos dois lados, né? O meio cheio, o meio vazio. Eu acho que todos os problemas geram oportunidade de negócio. Então, com a tua experiência aí de executivo no mercado, muitos anos, conta para nós aí o que nós temos de desafio, o que nós temos de oportunidade, inclusive para apresentar no nosso evento aí que nós temos em setembro e outubro. Legal. A cabotagem ela cresce mais nos anos de desafios, né? Então isso é bem legal quando as empresas abrem a cabeça para poder pensar fora da caixa e tentar buscar a redução do custo que ela precisa, chegar no preço do cliente que ela precisa, ou achar alternativa para transporte, para fazer diminuir o custo com armazenagem. A cabotagem aparece como uma boa solução. Então a gente entende exatamente o que você falou. Para a gente, os anos desafiadores, onde estão os maiores problemas para todo mundo, a gente navega no mar de oportunidades. É ali que a gente consegue brilhar e falar para o cara, tem uma oportunidade para você aqui, deixa eu te ajudar. Não precisa ser 100% da sua carga, mas me dá uma fatia para você experimentar. E aí a cabotagem é um bichinho que quando ela pica, ela não sai mais. Ela fica lá, o cara testa, gosta, vê a redução de custo na veia e fica. Então eu estou super alinhado com você que esses anos que nós estamos vivendo agora, nós estamos num ano bem difícil, né, para todo mundo, todas as indústrias de uma forma geral andando de lado. O consumidor, de uma forma geral, não está do jeito que todo mundo esperava. A gente começou um ano com expectativa super forte e, por enquanto, o ano não se mostrou a força que tem. Então, a cabotagem, sim, é uma oportunidade. Então, te dizendo claramente, eu acho que a grande oportunidade que a gente tem é de testar, de dar oportunidade para a gente mostrar para que a cabotagem veio, quais são as nossas oportunidades, né? Então, se você, cliente que está ouvindo a gente, se você, fornecedor também, que está buscando uma alternativa para o seu cliente, de reduzir o custo dele de armazenagem, de frete, de custo de transporte, ficar mais competitivo contra um cliente, ou acessar um mercado que hoje você não acessa, porque você não consegue fechar a conta, chama a gente. A gente com certeza vai chegar em um meio do caminho aí para fazer esse teu elo, esse teu link entre você e o teu cliente. A gente é sim uma solução hoje para quem está buscando alternativa. Então, a primeira coisa que eu posso dizer claramente é redução de custo. Então, a gente consegue, sim, fazer um acompanhamento da tua carga e tentar achar a melhor solução. A gente tem um grupo Maersk por trás e a Aliança hoje oferece milhões de produtos. Eu não posso nem enumerar. A última vez que a gente olhou aqui, a gente estava com 40 produtos de prateleira prontos aqui para entregar para o cliente. E aí eu falo de aéreo, falo de transporte local, terrestre mesmo, por rodoviário. Eu falo de LCL, eu falo de a própria cabotagem, longo curso, desembaraço, tudo que você possa imaginar, a Maersk hoje oferece. Então, dentro disso que você falou, dos desafios, nascem as oportunidades. Vem com a gente fazer conta, nosso papel é esse, é conseguir fazer a sua logística ficar melhor desenhada. Produz, vende e deixa que a gente pensa como fazer o produto chegar lá no melhor preço. É o nosso desafio, né? O nosso papel é esse. Temos uma equipe brilhante aqui do nosso lado, tanto na parte de venda para fazer essa conexão, quanto na parte de desenho de produto, de atendimento ao cliente, de financeiro, de operação. A gente tem um time super sênior para ajudar os clientes. Então a gente tem bastante para oferecer também. O nosso negócio é esse, né? A logística. Então a gente espera que vocês contem com a gente, deixa o desafio do nosso lado. É o que você falou, pensa na sua oportunidade, no que você quer e deixa que o desafio é nosso.
A gente compra o desafio pra gente, nosso papel é fazer as coisas acontecerem. Olha, eu gosto muito de conversar com gente assim que não tem medo do desafio. Quando ele fala, você produz que eu transporto, eu faço a tua logística, eu entrego. Eu gosto de falar com pessoas que têm segurança naquilo que fazem, porque mostra que conhece, mostra principalmente que confia no seu trabalho e na sua entrega. Então, eu sei que a Aliança é uma empresa muito comprometida, inclusive com a sustentabilidade também, com a inovação, que é a pergunta que eu vou fazer agora para você, né? O que a companhia tem colocado para os próximos anos aí em questão de prioridade? Eu sei que a sustentabilidade é uma delas, a inovação, mas o que a gente pode falar para as pessoas aí que a Aliança, nesse grupo forte, tendo o Maersk por trás, eles têm colocado como prioridades? A Maersk está super alinhada, né, com a IMO, né, da redução do CO2, da emissão do CO2. Então, tem sido pioneira nisso. O target da Maersk é mais agressivo do que foi pedido pela IMO, né? Então a gente tem aí uma ambição de chegar emissão zero, na verdade é o foco da empresa, né? Até 2030, 2040. Então a gente está antecipando o prazo aí da legislação do que é pedido, e a Aliança está nesse mesmo grupo. Então a gente está junto com eles nessas mesmas coisas. A gente adaptou os nossos navios já para poder reduzir a emissão de CO2. Já falei para vocês que nós emitimos 90% menos do que o rodoviário, e mesmo assim nós estamos trabalhando para reduzir ainda mais. Então a gente tem o foco total na redução do CO2. Estamos sim colocando caminhões com redução do CO2, também caminhões elétricos em alguns transportes, para poder melhorar também, não só no mar, mas também na terra, esse tipo de operação. A gente tem um foco também na redução de custo com manutenção de container, com manutenção de terminal, para a gente conseguir emitir e jogar menos detrito nas coisas, né, no solo, a gente sabe que esse tipo de coisa acaba atrapalhando o meio ambiente. Então a gente olha muito, isso é a nossa vida, nossa veia, é sustentabilidade. Foi o primeiro item que eu falei para você na diferencial da cabotagem, né? Então a gente vive e respira isso. Então a gente está alinhado com o grupo Maersk, a gente globalmente vai sim ser o primeiro a chegar a net carbono, né, a gente chama, e eu tenho certeza que a Aliança vai estar super alinhada com isso. Então, se você também, cliente, fornecedor, está alinhado com essa perspectiva global de redução do CO2, tá aí a cabotagem também como um belo exemplo para vocês. A gente vai sim certificar vocês, dar um certificadinho de redução do CO2, a gente consegue fazer o cálculo por trecho para você apresentar internamente para os seus clientes, dá para colocar o selinho da Aliança lá também como transportador ecossustentável. Então, o que a gente puder fazer para ajudar vocês nesse sentido também, a gente está super pronto para apoiar vocês. O nosso negócio é isso, né? O principal característica do nosso negócio é a redução do CO2. Então, contem com a gente aí no dia a dia para achar as melhores soluções para vocês nisso. Olha, nós conversamos aqui com o José Roberto Duque, que é head comercial da Aliança. Foi uma conversa super produtiva, que eu acho que a gente conseguiu em pouco tempo mostrar a importância da navegação de cabotagem, a importância de uma companhia comprometida, principalmente com a sustentabilidade, com o resultado para o cliente. Eu acho que abriu uma opção aqui que a gente tem que discutir e difundir cada vez mais essa dinâmica da navegação de cabotagem, porque eu acho que o Brasil tem muito mercado para crescer, e o Duque falou para nós isso, né? Então eu acho que foi muito produtivo, Duque. Eu quero te agradecer o seu tempo aqui de dar essa entrevista para nós, falar que a gente conta com vocês aí nos debates aí que a gente vai ter agora em setembro e outubro, das etapas do Encontro Nacional Indústria Porto, onde a gente esse ano tem uma etapa em Brasília e uma etapa em São Paulo, para poder levar ao governo federal, porque sempre que a gente termina o evento, a gente faz um resumo, um relatório do que foi discutido, do que foi debatido e principalmente do que foi apresentado, né, e encaminha ao governo do estado e ao governo federal. Então é fundamental a gente colocar a navegação de cabotagem como um dos principais itens que tem que ser muito mais difundido para os clientes, tem que ser muito mais colocado na opção de dia a dia para os clientes, para que a gente consiga colocar a cultura da cotação do frete marítimo de cabotagem dentro de uma cotação logística de transporte. Então, quero agradecer demais a tua participação e falar que foi um prazer muito grande te receber aqui no Integração 5.0. Prazer foi meu, obrigado pelo convite novamente. Eu acho que a gente está aqui falando sobre esse assunto sempre é prazeroso para a gente também, né? O nosso dia a dia, você falou, a gente está tantos anos fazendo isso. Às vezes até me pego falando com meu filho, com alguém, e eu falo com tanta paixão que as pessoas todo do meu lado acabam se apaixonando também pela cabotagem. Eu tenho um histórico aí de longa carreira, de longo curso, indo para a cabotagem me apaixonei. Então, para a gente é sempre um prazer falar sobre isso. Então, de verdade, agradeço o convite, agradeço o espaço
porque eu sei que vocês têm várias outras opções para chamar, para falar de vários outros assuntos, e a escolha da cabotagem nos privilegia. Então, obrigado mesmo. O convite está mais do que aceito. A gente estaremos lá presencialmente com vocês lá no evento. Agradeço ao Ouro.com aí pelo convite, tá? Pelo espaço dado à aliança e à cabotagem. É importante a gente crescer junto, como negócio, como indústria, e esse espaço para a gente é vital. Obrigado mesmo pelo convite. O Encontro Indústria Porto desse ano terá 3 etapas decisivas agora até o final do ano. A primeira etapa será em Brasília, no dia 25 de setembro, com temas que estão dos mais atuais dentro do debate da logística brasileira e da infraestrutura. Debateremos temas como o novo terminal do Santos 10, ou conhecido como STS 10, uma necessidade de uma nova descida do Planalto à Baixada Santista, que é urgente discutirmos esse projeto, como também a ligação seca entre Santos e Guarujá. Também falaremos sobre obras de infraestrutura que contemplam essas obras que devem sair aí da ligação seca, do acesso à Baixada, de novas rodovias que precisamos aqui ligar com a Baixada Santista e principalmente para facilitar a entrada e saída nos terminais existentes e nos que vão vir pela frente aí sendo implantado. Então, vai ser decisivo esses debates, onde a gente, depois de concluído o evento, geramos aquele relatório, encaminhamos ao governo federal e ao governo do estado com os principais pontos debatidos e principalmente com aquilo que foi sugerido para que a gente consiga fazer um trabalho onde gere resultado aqui para a Baixada Santista, para o Brasil e para todo o estado de São Paulo também. Não deixe de acompanhar as edições do Integração 5.0, aqui mesmo no canal do Encontro Indústria Porto. Faça sua inscrição, ative todas as notificações e fique por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.